Talvez você esteja aí pensando, nossa, agora eu tenho tudo aqui preparado para sair do meu país e tudo mais, mas e os meus filhos? Como é que eu vou fazer? Como é que funciona a escola na Alemanha? Como é que eu vou conseguir matricular meus filhos? Quais documentações eu preciso? O que é que eu vou precisar para poder levar meu filho com segurança, saber que ele vai conseguir estudar lá? Como é que funciona o sistema de ensino na Alemanha? E com certeza tudo isso fica assim, ó, como um turbilhão de pensamentos aí na sua cabeça antes de você vir aqui para a Alemanha. E claro que essas perguntas aí são infinitas para você que está pensando em vir aqui para a Alemanha e trazer a sua família. Então, o que eu posso trazer aqui para vocês hoje são algumas informações relacionadas a isso. Então, fica até o final do vídeo. Não perca nenhum detalhe, até porque eu vou trazer uma informação muito especial hoje com uma pessoa que não poderia deixar de faltar, que é a minha filha aqui, que vai contar para vocês um pouquinho da experiência dela na escola aqui na Alemanha. Então, fica até o final do vídeo. Vamos lá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Emanuele Nascimento, sou enfermeira aqui na Alemanha. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito aí de como é que funciona esse sistema de educação aqui na Alemanha, de como é que eu consegui matricular a minha filha aqui, né, de como é essa experiência, de como é que foi todo esse momento aí de matrícula, de início de aulas, como é que funciona de uma forma bem geral aqui nesse vídeo. Mas eu não vou fazer esse vídeo sozinha, então eu dividi esse vídeo em dois momentos. Nesse primeiro momento eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito de como é que eu consegui matricular ela, como eu entrei em contato com a escola, se foi fácil, se não foi, quais foram os documentos ali que eu consegui ter para que eu pudesse já matricular minha filha, quais são os documentos essenciais, quais eu posso entregar depois. Então, essas informações são muito importantes para esse primeiro momento. E no segundo momento, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações juntamente com minha filha e ela vai estar respondendo aí algumas perguntas a respeito de como é que funcionou essa experiência dela aqui vindo para a escola na Alemanha. Tá certo? Então, fiquem aí até o final e vamos lá pro vídeo. Então, gente, vamos lá pro primeiro momento aqui desse vídeo, que vai ser eu tentando explicar um pouco para vocês como é que funciona esse sistema aqui de educação aqui na Alemanha, referente a algumas perguntinhas aí. Então, como é que eu vou fazer assim que eu chegar na Alemanha? O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer aqui para que eu consiga matricular meu filho ou seu filho, não importa, na escola? O que é que eu posso fazer? Isso eu estou falando de crianças a partir de 6 anos, gente. Por que eu estou falando isso? Existe aqui na Alemanha as creches, ou kitas, né, que eles chamam, Kindergarten, que é como se fosse creches mesmo que existem no Brasil. Só que é um pouco diferente do Brasil, por quê? O ensino regular aqui, ou vamos dizer assim, aquele ensino escolar que a gente fala, que é o obrigatório no Brasil e aqui também, aqui não inicia tão novo como no Brasil. Pelo menos a minha filha começou de 3 para 4 anos na escola, no ensino regular mesmo do ensino, no caso no Jardim 1 ou Infantil 1, como a gente fala no Brasil. Aqui na Alemanha é um pouco diferente. Então, até os 6 anos de idade, a criança fica ou em casa, né, com os pais, ou pode frequentar o Kita, ou Kindergarten. Existem também, assim, a questão dos avós, enfim. Mas essas duas opções aí para que você possa enxergar um pouco como é que funciona aqui esse sistema. Então, até os 6 anos aí, mais ou menos, a criança não é obrigada a ir para a escola. Então, o que é que eu vou fazer com uma criança de 6 anos o dia todo? Se eu preciso trabalhar, se eu preciso estudar, enfim, como é que vai acontecer tudo isso? Né? Abrindo aqui um parênteses também, algumas pessoas podem pensar, besteira, eu faço homeschooling, né? Então, não tem um problema, faço isso com meu filho. Bem, né? Deixo aqui um alerta para você já de cara aí, sei lá, se um balde de água fria, mas aqui na Alemanha é proibido o ensino de homeschool, então você não pode ficar deixando seu filho depois dos 6 anos aí em casa estudando, tá? Então, claro, você pode fazer a parte, mas ele vai ser obrigado
a estudar. Então, isso é uma lei aqui. Então, a criança precisa estar matriculada na escola e a criança vai ter que estar ali em alguma escola matriculada, seja ela particular ou pública. Então, vamos voltar aqui. Só estou deixando essa informação para que você já descarte essa ideia da sua cabeça aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, a criança, antes dos 6 anos, ela fica no kindergarten normalmente ou com a família, certo? Após isso, no caso, minha filha, que chegou aqui na Alemanha com 9 anos de idade, ela é obrigada a estudar. Então, assim que eu cheguei aqui, se você já assistiu os meus vídeos desde o começo, quando eu trouxe minha família, eu só trouxe depois de 3 meses que eu estava aqui. Enquanto eu estava aqui, eu entrei em contato com algumas escolas. Mas a minha dica é, você só vai entrar em contato com a escola após você já ter o apartamento. Já até conversei sobre isso também em um vídeo aqui no canal. Vou deixar ele aqui no card para que você possa assistir depois um pouquinho a respeito disso. Então, primeiro você vai ter o apartamento, depois você vai procurar a escola. Por que eu falo isso? Geralmente, as escolas, elas são vinculadas ao bairro em que você vive ou na região em que você vive, para que a criança possa estudar o mais próximo possível. Isso sempre funciona? Isso sempre é uma regra? Não, né? Mas, normalmente, a criança vai estudar ou vai ser matriculada de acordo com a região em que ela mora. Então, assim que você souber onde você vai morar, você vai entrar em contato com as escolas que existem na sua região. E foi o que eu fiz. Eu tinha o apartamento que eu aluguei e existia apenas uma escola, que no caso é a Grundschule, perto da minha casa. Então, foi nessa escola que eu fui entrar em contato. Peguei o e-mail da direção e entrei em contato, já que eu estava ainda morando em outro apartamento. Eu não estava ainda morando no apartamento que eu estou atualmente. Então, mandei um e-mail, expliquei toda a minha situação, falei que minha filha ainda não estava aqui, falei a data que ela ia chegar, como é que ia funcionar, porque eu precisava saber de documentações, o que eu precisava e tudo mais. Então, a escola me passou algumas informações sobre a questão de matrícula e foi muito, muito, muito simples, gente. O que ela falou é que, com certeza, assim que ela chegasse, ela já ia ter vaga na escola, né? Que, por sinal, pública. Não pagamos a escola, né? Não pagamos, né? Pagamos os impostos, mas não pagamos mensalidade, o que eu quero falar. Então, não pagamos a mensalidade da escola. Então, ela falou, olha, ela vai poder estudar. Por quê? Né? Isso é obrigatório aqui. Então, ela vai entrar de qualquer forma, independente se a turma está cheia ou não, né? Então, ela já estava meio que pré-inscrita antes dela chegar, antes de eu enviar qualquer documentação. E a documentação que ela me pediu a princípio foi, já que minha filha não estava aqui, foi a certidão de nascimento dela. Então, eu peguei essa certidão de nascimento e enviei. Eu já tinha essa certidão traduzida, tá, gente? Então, eu mandei a tradução para a escola. Então, fechando esse ponto, a escola já deixou o nome dela separado, tudo direitinho, para que quando ela chegasse, eu entrasse em contato novamente. A outra documentação que eles me passaram foi a documentação que eles precisavam saber quais eram os assuntos que ela dava no Brasil. Como é que ela deu isso, se ela fazia prova, se não, enfim. E foi o que eu pedi para a escola no Brasil, esse documento, de como se fosse uma ficha 19 para minha filha, com as notinhas dela, com mais ou menos o que ela tinha dado e tudo mais. E traduzi isso e enviei para a escola onde minha filha está estudando atualmente. E aí eles puderam ter uma noção de mais ou menos o que ela sabia, para poder direcionar ela para uma sala aí, adequada para a idade dela, né, para o conhecimento dela. No entanto, aqui existe um fator importantíssimo, que é a questão da língua. Então, isso aí ficou um pouquinho pendente, a gente teve que conversar assim que minha filha chegou aqui. Então, essa parte, né, de qual era a série que ela ia se encaixar, eu vou deixar para falar no segundo momento, tá bom? Vou abrir aqui só um parênteses para vocês, né?
Eu falei aí sobre a documentação que você vai trazer da escola e tudo mais, e que vai demonstrar aí mais ou menos o que seu filho estudou no Brasil. Mas, gente, devido à língua, né, como minha filha não tinha um alemão, vale salientar isso, né, não tô falando de ter estudado algumas palavrinhas e tudo mais, não, mas de realmente fazer um curso de alemão. Ela não tinha, né, uma fluência ou nem um básico. Então, realmente, a escola teve que tomar uma postura, né, uma decisão de colocá-la num nível que não fosse tão baixo, né, mas também que não prejudicasse muito o aprendizado dela, né. Então, ela ficou na dritte Klasse aqui na Alemanha, mas ela já era quarta série no Brasil. Então, vamos dizer assim que ela atrasou, entre aspas, um ano para que pudesse acompanhar as crianças também. Só que ao mesmo tempo ela não ficou tão atrasada, porque as crianças aqui começam a escola um pouco mais tarde do que no Brasil. Então acabou que ela não ficou atrasada, né? Então, de alguma maneira, você também tem que trabalhar isso na mente do seu filho, né? Da sua filha, porque pode pensar, nossa, eu vou repetir de ano, mamãe, né? Como é que é isso? Não estou entendendo. Pode acontecer disso, né? Passar aqui na Alemanha e a criança ter que voltar, né? Ou até permanecer, mas assim, é um pouco polêmico esse assunto, porque vai depender muito de pai para pai, mas uma coisa que eu aprendi, que eu peguei algumas dicas, né, e alguns conselhos de pessoas que já vivem em outros países, que têm mais de um filho em outros países, falaram para mim que era muito melhor que a sua criança ela reprovasse, né, ou voltasse um ano para poder aprender a língua com calma e tudo mais, do que já jogar a criança ali numa série e aquilo ser totalmente frustrante, tanto para a criança como para a família, e isso causar um estresse maior. Então a gente decidiu, juntamente com a escola, tomar essa decisão de colocá-la na dritte Klasse, até porque aqui na Alemanha a quarta classe é uma série, né, uma classe muito importante, é como se fosse o terceiro ano aí, ou vamos dizer assim, o nono ano no Brasil, né, onde você vai escolher ali qual é a área que você vai atuar, né, como técnico, como uma pessoa que vai para a universidade, enfim, que é o sistema aqui de ensino bem complexo aqui da Alemanha. Então é isso, gente, é só uma observação rápida aqui para vocês. Então, gente, não teve nenhum mistério, né, em relação à matrícula, a entrar em contato com a escola. Eu acredito que isso é uma das coisas mais simples e mais rápidas que a gente conseguiu fazer aqui na Alemanha. Por incrível que pareça, mas sim, foi muito rápido, prático, para que minha filha pudesse ir para a escola. Então, ela, vamos dizer assim, ela chegou no dia 23 e no dia 25 ela já estava estudando, né? Então, assim, foi muito rápido. Até que ela foi sem material, vamos dizer assim, para a escola, né? Só depois de uma semana que eu fui comprar alguns materiais e tudo mais, né? Ela não chegou no início do ano letivo, né? Ela chegou depois, e aí vou falar para vocês também um pouquinho sobre isso aqui. Fica aí. Então, sobre documentação, você vai tratar diretamente com a escola. Tem escolas que pedem algumas coisas e tem escolas que pedem outras. Então, você vai ter que saber, como eu falei, onde você vai morar, a região que você vai morar, entrar em contato com as escolas ali da sua região, explicar a sua situação, pedir documentação e dar entrada na matrícula. No meu caso, a gente chegou aqui, minha família chegou aqui em novembro. Aqui em Bayern, na região sul da Alemanha, as férias, né, de verão, vamos dizer assim, inicia em agosto e vai até metade de setembro. Então, o ano letivo aqui inicia na metade de setembro. Então, minha filha chegou em novembro, então a escola já estava em andamento. Então, vamos dizer assim que ela pegou o bonde andando, né? Ela não chegou aí no início de setembro e por isso ela chegou um pouquinho atrasadinha aqui nessa questão da escola. Então fica essa dica para você também. Observa isso,
na sua região, quando começa a escola, quando termina, qual é o período de férias, até para programar melhor a vinda da sua família para a Alemanha, tá? A vida dos seus filhos, porque isso também vai ajudar bastante aí na questão da integração dos seus filhos na escola. Eu vou deixar aqui para vocês também um calendário da minha região. Geralmente eles sempre estão divulgando esse calendário, até para que você possa ter um controle dos dias que você vai folgar, do período que você vai poder viajar, ainda mais porque existem muitas pessoas aqui que são estrangeiras, então precisa organizar férias no trabalho, pedir, porque aqui a gente, em meados de novembro, dezembro, a gente já precisa estar enviando para o nosso trabalho aí todos os dias de férias que a gente pretende tirar no ano seguinte. Então, tudo isso é para a gente poder se organizar bem aqui e poder conseguir usufruir bem dessas férias aí com a família, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês darem essa olhadinha e fiquem ligados na região que você vai morar, tá? Porque isso aqui é da região que eu moro hoje, que é na região daqui do sul, em Baia. Eu tinha pensado em trazer um pouco a respeito do sistema de educação aqui da Alemanha, como é que funciona, né, cada série e tudo mais, mas ia ficar um vídeo muito longo. Então quis realmente mostrar como é que foi aqui nessa primeira parte, que eu entrei em contato ali com a escola, né, o que é que eu fiz para que minha filha pudesse se matricular. Então esse é o primeiro momento. E o segundo momento desse vídeo vai ser falando da experiência dela, né? Se ela precisou do alemão, de como é que funcionou, que vai ser a próxima parte desse vídeo daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu vou deixar para outro vídeo para falar um pouco de como é que funciona de verdade aí esse sistema escolar, que até hoje, na verdade, eu ainda fico um pouco confusa aqui em relação a algumas informações aí dessa educação aqui na Alemanha, assim, que para mim é bem complicada, bem difícil. Mas com o tempo a gente vai conseguindo se adaptar, entendendo um pouco como funciona. Mas é isso, gente, essa primeira parte. Espero que vocês tenham aí entendido um pouco como é que funciona esse processo para matrícula, para ingressar o seu filho na escola, né? E ter um pouquinho dessa noção de quando aí inicia o período de realmente o seu filho entrar na escola mesmo, obrigatória, nesse período. E agora, no segundo momento, eu vou entrar aqui com minha filha e a gente vai ter uma conversa aí de como é que funcionou aí tudo, né, no início da escola, como é que foi aí essa adaptação dela, a experiência dela aqui na escola na Alemanha. Então, fica aí comigo e vamos lá para esse segundo momento.